Bom dia para você que me acompanha nesse projeto, dia 89 do projeto Bíblia para Iniciantes. Um prazer estar aqui com você, poder ser usado por Deus na sua vida. E estamos falando aqui no livro de Atos, capítulo 6. Hoje vamos falar do capítulo 7 e sobre essa pessoa incrível que é Estevão. Esse homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus, fazendo ali prodígios, grandes sinais, e as autoridades vieram ali, colocando testemunhas falsas e questionando dos costumes da igreja, né? E dizendo, temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Só contextualizando, porque agora Estevão vai fazer a sua defesa. Ele está ali diante dos sacerdotes, ali no sinédrio, e ele está ali para apresentar a sua defesa. E como falaram dos costumes de Moisés, os costumes que Moisés havia dado ao povo de Israel, ele constrói uma defesa muito com muita autoridade, com muito conhecimento, trabalhando a retórica e trabalhando a história desde Abraão, falando de Moisés. Ele deu uma aula das Escrituras para aquelas pessoas que se consideravam autoridade. Ele deu uma verdadeira aula. E agora vamos ver os primeiros 16 versículos desse capítulo 7, o início, né? A introdução desta defesa de Estevão, dessa aula que ele deu para aquelas autoridades ali. Então vamos lá. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estava ali inquirindo a Estevão. E Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desse os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Quando fala dos patriarcas, as tribos de Israel, são as 12 tribos que vieram dos 12 filhos de Jacó. E Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão. Tá? Abraão, depois que tinha 100 anos já de idade, Deus deu a Sara, sua esposa, o filho da promessa que ele havia feito a Abraão. E Isaque, ele foi
um filho que praticamente foi endeusado por Abraão. Até que chegou um momento em que o próprio Deus pediu Isaac a Abraão. E Abraão, como um homem obediente a Deus, um homem de fé, ele é denominado na Bíblia o pai da fé. Ele subiu aquele monte para oferecer Isaac. E quando ele estava com a faca para fazer o sacrifício, Deus falou: não quero sacrifício, só obediência. Então, Abraão foi obediente. Abraão foi obediente quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra que Deus mostraria. Então, Abraão sempre foi obediente, sempre foi obediente. E desta obediência ele recebeu Isaac, né? Ele deu uma vacilada aí, porque começou a colocar Isaac num lugar mais alto do que Deus. Deus corrigiu, sabendo que Deus não queria sacrifício, queria apenas obediência. Quando viu que Abraão obedeceu, que ia sacrificar mesmo seu próprio filho, filho da promessa, Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus não quer sacrifício, Ele quer apenas obediência. E aí, de Isaac, nasceu Jacó. Jacó, que também era chamado de Israel, né? Jacó, Israel, é a mesma pessoa. De Jacó nasceram os 12 patriarcas, né? Um deles, José. José. Então tem a tribo de Davi, tribo de Davi não, tribo de Judá, tribo de Eli, as 12 tribos, né? E a tribo de José, né? José era um filho e José foi vendido para o Egito. Por quê? Porque os patriarcas, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, sentiram inveja de José. E é uma história linda, uma história bem interessante, que começa lá em Gênesis 37, depois vai para Gênesis 39 até 40 e alguma coisa. Então vale a pena ler essa história lá, se você quiser. É uma história linda. Se você puder ir lá e ler essa parte da história, é muito aprendizado que José passou, o porquê de José ter passado por tudo isso. E aqui Estevão está dando uma aula de escritura, né? Uma aula de Bíblia. Então, continuando aqui, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, com José, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Gente, José ele ficou preso durante 13 anos. 13 anos, dos 17 até os 30 anos. 13 anos. E mesmo assim, ele era um homem de fé. Mesmo assim, ele não ficava questionando a Deus. Ele era grato a Deus. Mesmo na tribulação, ele conseguia sempre ver algo bom, algo que ele agradecia. E Deus estava com ele e livrou-o de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Porque José, o que aconteceu? José desvendou o sonho de Faraó. O sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas fortes, né? E ele desvendou aquele sonho e Deus concedeu graça perante o faraó, graça a José perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação. É uma história fantástica. Governador daquela nação e de toda a casa real. O José, uma pessoa que não era do Egito, né? Uma pessoa de fora, um hebreu, né? E ele foi governador do Egito. Olha que loucura. Que coisa, né? Como que Deus faz
na vida de alguém, né, que tem a presença do Espírito Santo, a sabedoria, a graça. E sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos, né? Jacó estava na terra de Canaã, e nesse tempo de fome, a fome foi geral, geral, no mundo inteiro. Mas havendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, devido à administração de José, é claro, e do que Deus deu a José a sabedoria para administrar naquele tempo de crise, né? Naquele tempo de escassez, enviou pela primeira vez os nossos pais. Quando ele fala nossos pais, ele está se referindo aos patriarcas, as outras 11 tribos, né? Porque José já estava lá no Egito como governador. E na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Então, essa é a introdução da defesa de Estevão perante as autoridades ali do Sinédrio. E olha só que conhecimento, né? Que conhecimento da palavra, que conhecimento e que sabedoria que Estevão inicia essa sua defesa. E as pessoas, eu fico imaginando, as pessoas estavam ali, uau, esse cara sabe do que está falando. E isso é só a introdução. Amanhã a gente continua com essa aula de história, com essa aula de Bíblia que Estevão apresentou na sua defesa, a partir do versículo 17, e amanhã a gente caminha um pouquinho mais, ok? O que a gente aprende desse trecho? O que a gente aprende? É importantíssimo ter conhecimento da história, é importantíssimo ter conhecimento da, de como Deus agiu até hoje na vida dos nossos pais, na vida das pessoas que passaram. Porque Deus é o mesmo. Lógico, existem tempos diferentes, propósitos, projetos. Hoje vivemos o tempo de uma nova aliança, uma aliança em que Jesus veio. Agora, a importância de conhecer a fundo a história de Deus, a história dos filhos de Deus e como Deus age, porque entendendo a história nós conseguimos entender melhor a mente de Deus. E para saber a vontade de Deus, precisamos conhecer a mente de Deus. Amém? Então espero que você esteja comigo amanhã, né, a partir do versículo 17, para continuar essa aula de história, essa aula de Bíblia de Estevão, esse cara cheio do Espírito Santo, da sabedoria e da graça de Deus. E que o Espírito Santo, a sabedoria e a graça de Deus estejam sobre as nossas vidas, nos dando discernimento, entendimento, conhecimento e sabedoria. Um beijo no coração. Um dia incrível, maravilhoso para você. Maravilhoso.